Pai do Senhor, meus queridos irmãos, você está no canal Encontro com a Palavra, levando a você um pouquinho mais da Palavra de Deus. Vamos fazer um resumo da leitura de ontem, Gênesis capítulo 50, e também Êxodo capítulo 1 e 2. Nesses três capítulos nós temos algo especial. No capítulo 50, temos a morte de Jacó e o seu sepultamento. Antes de morrer, Jacó pediu para José que não fosse enterrado no Egito, mas que fosse levado para a terra de Canaã, onde ele seria sepultado junto com seus pais, Abraão e Isaque. E foi assim que José fez. Jacó morreu, foi embalsamado, levaram para lá e foi 70 dias o período. E lá foram 7 dias de lamento, lá na terra, no local onde ele foi sepultado. Quando voltaram de lá, ainda no capítulo 50, os irmãos de José ficaram com medo, dizendo: agora José vai se vingar de nós, do que nós fizemos contra ele. E pediram então, mandaram dizer para José que o pai, antes de morrer, pediu que José os perdoasse. E eles foram lá conversar com José, e José disse para eles: não fostes vós que me mandastes para cá, foi Deus. Na verdade, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. E ali José falou ao coração deles. E quando José está já se aproximando da época da sua partida, José viveu 110 anos, ele disse para os seus irmãos: eu morro, mas certamente Deus visitará vocês. Certamente Deus tirará vocês deste local. E eu quero que vocês levem os meus ossos para ser enterrado na terra de Canaã. José também não quis ser sepultado no Egito. E assim eles fizeram. Quando foi na época, vários anos depois, quando eles foram para a terra de Canaã levar os ossos de José. E começa o livro de Êxodo, que vai falar sobre a saída do povo do Egito. O capítulo 1 fala dos descendentes de Jacó que desceram para o Egito. E lá eles se multiplicaram muito, já estava uma multidão muito grande. Depois levantou-se um rei de uma outra dinastia que não considerava José e nem os governos anteriores, e ele então observou o povo que era muito e tentou maltratar o povo. Não só tentou como fez, maltratou o povo. E ele baixou um decreto, chamou as parteiras e disseram: quando atenderem as mulheres hebreias, e se vocês verem a criança nascendo, se for homem, matem no nascedouro. Se for mulher, deixem com vida. Mas as parteiras não obedeceram. O rei então mandou chamar as parteiras e perguntou: por que vocês não obedeceram? E disseram elas: as mulheres hebreias são mais espertas do que as egípcias, porque quando chegamos, elas já tiveram o bebê. Então elas não podiam matá-lo. E Deus abençoou as parteiras, porque não seguiram o plano macabro de Faraó. No capítulo de número 2, ainda no capítulo 1, ele muda o decreto e diz: agora todo menino que nascer vai ser jogado no Rio Nilo. E esse era o decreto. E é nesse contexto que começa o capítulo 2, quando dois jovens se casam. Um casal realiza matrimônio e são os pais de Moisés. E Moisés nasce justamente nesse decreto, que todas as crianças teriam que morrer. E Deus providencia o livramento. Moisés é criado até 3 meses, escondido na casa da mãe. A mãe não pôde mais, teve que colocá-lo no rio, preparou um barcozinho, uma arca, colocou ele dentro, e ele foi encontrado pela filha de Faraó, que o adotou, foi criado pela mãe, a mãe recebeu um salário para criá-lo, e depois entregou para a filha de Faraó. E acontece que ele foi instruído em todas as ciências dos egípcios. E quando está com 40 anos, ele sai para visitar o povo dele. E lá ele vê um egípcio maltratando um judeu. E ele vai e socorre, mata o egípcio e o enterra na areia. No outro dia ele vai de novo. Quando ele chega lá, estão 2 hebreus brigando. E ele diz: mas vocês são irmãos? Por que estão brigando? E o que estava agredindo o outro disse assim:
Quem te colocou juiz sobre nós? Pensas que vai matar-me como fizeste com o egípcio ontem? Aí Moisés percebeu que o que ele tinha feito foi descoberto, e ele então fugiu do Egito. E Faraó tentou matá-lo, foi atrás, mas não conseguiu. E ele foi para as terras de Midian, lá ele conheceu Jetro, lá ele se casou com Zípora, e lá ele ficou por 40 anos. E depois continua nos próximos capítulos das Sagradas Escrituras, e você é nosso convidado para ler a palavra. Leia, se inscreva no canal Encontro com a Palavra, deixe lá o seu comentário, curta, e que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus.